O Nuno Lopes, antes de ser ator, era um rapaz tímido que não sabia o que é que queria ser, que tinha muito poucos amigos, na verdade, e que era muito introvertido e que por isso vou deixar de falar na terceira pessoa e começar a falar como se não fosse como se fosse inteligente. E o Nuno Lopes não, o Nuno, eu era uma pessoa introvertida e que não sabia o que havia de fazer na vida e tinha muita dificuldade em comunicar com os outros. E então tive que arranjar uma outra forma de me exprimir e no princípio comecei pela pintura, o que não resultou nada bem, na verdade, e felizmente não segui esse caminho. Depois comecei a tocar guitarra e comecei a ter umas bandas grunge na minha adolescência e foi a primeira vez que eu senti que tinha alguma ligação com o público, que podia ter alguma conseguia gerir o espetáculo, na verdade. Conseguia, porque era vocalista e guitarrista, portanto, de certa maneira, a conexão, a química entre mim e o público funcionava de alguma maneira e eu senti-me confortável. Um dia fui ver um daqueles saraus que acontecem que os meninos vão tocar órgão e as meninas vão dançar balé, neste caso a minha irmã ia dançar balé, eu fui assistir e o António Feix estava a apresentar com a turma dele de teatro um pequeno segmento de 15 minutos de uma peça e os alunos deviam ter todos uns 19, 20 anos, eram um pouco mais velhos que eu e eu vi aquilo e pensei, eu gostava de experimentar isto, já não ia ao teatro há muito tempo e disse, gostava de experimentar isto e experimentei e a partir da segunda, terceira aula percebi que era aquilo que queria fazer para o resto da vida. Utilizar um personagem porque eu costumo dizer que os personagens são máscaras, mas não são máscaras para nos esconder, são máscaras que nós utilizamos para falar de nós próprios, na verdade. E mesmo quando te impõem uma personagem? Mesmo que estejas a fazer o Hitler, mesmo que estejas a fazer o personagem mais distante de ti possível, é sempre a tua visão do Hitler, ou é sempre a minha visão do que é aquela pessoa. E, portanto, naturalmente, a minha visão fala sobre mim. E, portanto, esse é uma maneira de me exprimir. O teatro, a representação, acabou por ser perfeito para o meu problema de expressão, na verdade, porque essa máscara permitia-me que, ao estar em palco, ter uma defesa que é, não sou eu que estou aqui, é um personagem, e portanto posso falar de mim à vontade. Mesmo as cenas de sexo, claro que são difíceis, por exemplo, fazer cenas de sexo são cenas complicadas, como são complicadas as cenas de porrada, mas na verdade eu encaro-as como uma cena que se tem que fazer, e é tão íntima como outra cena qualquer. Às vezes dar um abraço numa pessoa pode ser tão íntimo como quando fazer uma cena de sexo, quer dizer, tem a diferença que estás nu, claro, e isso, apesar de tudo, causa timidez, causa algum constrangimento. Para o rapaz tímido de 14 anos não esquece nada. Mas depois, quando estás a fazer a cena, estás-te a expor tanto como quando estás a fazer uma cena em que estás a discutir, ou quando estás a fazer uma cena em que estás apaixonado. A exposição é exatamente a mesma. Há um lado quase documental do filme em que, para pesquisar para o personagem, eu preciso sinto necessidade como ator de viver perto do que é a vida daquele personagem. E embora também tenha feito isso para teatro, mas no cinema é mais intenso, porque são 2 meses a fazer cenas diferentes todos os dias e a mudar de personagem, a mudar de personagem não, a mudar de cena e a mudar de variação, portanto tens de conhecer muito bem já o que é que estás a fazer antes de começar a filmar, ao passo que no teatro vais ensaiando. E portanto isso leva a que no cinema o que me aconteceu foi, tive muito tempo, tive 4 meses a preparar um personagem, depois 2 meses de filmagem, portanto é quase meio ano da tua vida que tu passas a pensar naquela pessoa, e depois quando acaba é difícil recuperar, mas não é difícil recuperar no sentido em que ficas com ticos de personagem, às vezes ficas, mas são pequenas coisas, nem é tanto isso, é mais custa-te deixar aquela pessoa ir embora, porque sim, ficas é como se fosse um amigo que tu conheceste, acontece muito, por exemplo, no Alice é o melhor exemplo disso. Acontece muito ainda hoje, já fiz o filme há 10 anos
E acontece muito, sou incapaz de passar com um amigo meu ao pé da casa onde era a casa do Mário, sem dizer, olha, ali era a casa do Mário, sabes? E sou incapaz de, dou comigo muitas vezes a passar nas ruas da Baixa e a pensar onde é que o Mário andará agora. Isto é estúpido, mas é verdade. Já me aconteceu estar a fazer um personagem e sentir que o que ele estava a sentir eu já não sentia, ou o que ele estava a sentir eu ainda sentia. Mas isso era posto em causa mais tarde no trabalho, ou seja, já durante o trabalho não é uma coisa que eu estou a trabalhar e de repente sinto, o que é que me está a acontecer, não é isso. Acontece-me, estou a ensaiar e depois chego a casa, há sempre um momento em que estás a pensar nisso e pensas, porquê é que está a ser tão difícil aquilo? Se calhar tem a ver com isto. E de repente apercebes que é isso mesmo. Mas nunca me aconteceu ter um breakdown a meio de um trabalho, isso nunca me aconteceu. Mas já viu acontecer. Eu acho que vem mais do facto de eu, como adolescente, no início da minha adolescência, não ser propriamente uma pessoa muito popular na escola, era um geek e ninguém me ligava a nenhuma, basicamente, e era feio, tinha óculos e pronto, e portanto não era, e tinha borbulhas por todo lado e portanto não era propriamente não era muito popular na escola. E acho que por causa disso comecei a querer ter amigos e portanto comecei a querer me inserir nos vários grupos que havia na escola. E então, como forma de sobrevivência, acontecia muito, por exemplo, para me dar com os metálicos, começar a ouvir metal e a perceber como é que os metálicos falam assim, ok, então vou tentar falar como eles e estar assim mais como eles para me dar com eles. Depois quando estava com os vegetarianos, era mais vegetariano e foi através dessa, acho que foi mais através desse meio de sobrevivência como adolescente que eu me habituei de certa maneira a mascarar-me atrás de um personagem. A fase complicada foi quando cheguei ao décimo ano, mais ou menos, que disse que quero fazer teatro e portanto nem sequer vou preocupar-me com média, porque é uma coisa que não interessa nada para entrar no conservatório, eu só preciso de chegar ao 12º ano, portanto é-me indiferente ter muito boas notas ou não, e isso é uma coisa que preocupa os pais logo, porque pensam, quer dizer, devias ir para a universidade, tiras um curso e depois se tiveres o curso, então vais lá fazer o que te apetece. E eu, como desde o início, a partir do 10º ano, pensei, ok, não quero fazer, mudei-me para a escola de Benfica porque tinha um curso de teatro incorporado e tinha expressão dramática e, portanto, foi uma decisão difícil nesse momento para os meus pais, porque, quer dizer, e eu percebo, porque para além da profissão de ator ser muito complicada, claro que sim, e ter muitos problemas monetários, há um lado que é ver um filho com 14 anos a enverdar-se num só caminho e nem sequer pôr por hipótese outros caminhos. E isso imagino que tenha sido assustador para eles, mas eles demonstraram que era assustador para eles, mas nunca me disseram não faças. E isso foi muito importante e agradeço-lhes isso, porque porque pronto, também me permitiram de certa maneira ser ator, adoro fazer castings, porque, como costumo dizer, enquanto o realizador me está a fazer um casting, eu também estou a fazer um casting ao realizador para saber se quer trabalhar com ele ou não, e depois se ele me escolher, ele já me viu, portanto se eu fizer mal a culpa é dele, não é minha. Portanto eu adoro fazer castings, prefiro muito mais descansado em fazer um casting e dar a responsabilidade ao realizador de me escolher do que ser escolhido porque me viram e porque acham que eu posso fazer aquilo. A primeira situação mais problemática foi mesmo na estreia, nos 7 Infantes de Lara. Acho que foi a mais problemática de todas que eu já tive em cena. Tive duas graves. Tive essa, que foi... Eu estava na altura a estudar no conservatório e ia ensaiar para o meu primeiro espetáculo teatral, com todos os nervos que isso trazia, com mudanças de casa para vir morar perto da cornucópia, sair de casa dos pais, andar a trabalhar das 8 da manhã à 1 da manhã todos os dias e ter que estudar tanto para a cornucópia como para o conservatório. E chegou um momento que eu fiquei não tinha energia, não tinha magnésio e potássio e fósforo no sangue e desmaiei. Desmaiei a 3 dias da estreia, desmaiei no ensaio, de armadura vestida
desmaiei, caí de frente e parti o nariz. E fui para o hospital e fiquei cheio de medo de não poder fazer o espetáculo, mas fiz. Mas eles no hospital não perceberam logo que era um problema de sangue, pensavam que eu estava cansado e desmaiou. E então eu voltei e passado uma semana, foi o momento mais difícil de estrearmos. Eu continuava com problemas e como não tinha sido medicado contra isso, a meio do espetáculo percebi que ia desmaiar outra vez e tive que parar o espetáculo. E foi a única vez que eu tive que dizer, olha, não posso continuar, estou-me a sentir mal. E o espetáculo teve que parar e eu fui para o hospital. Felizmente foram todos muito simpáticos, mas foi um momento foi dramático. Da tua estreia profissional, ficas a pensar, pronto, nunca mais me vou chamar para nada, porque, quer dizer, um ator que para um espetáculo a meio, pronto, não é um ator que se possa confiar. E foi foi a mais traumática de todas, e ainda hoje me acontece muitas vezes antes de entrar em cena, uma das coisas que me faltava era açúcar no sangue. Ainda me acontece antes de entrar em cena comer um pacote de açúcar por superstição de ter esse trauma na cabeça. O outro foi também com a cornucópia, numa peça chamada, já mais recente, por aí uns 4 anos, uma peça chamada A Cidade, no São Luís, em que eu fazia um personagem que às tantas tinha que se vestir de mulher, e numa entrada em cena os sapatos de salto alto ao longo das representações foram alargando, como é natural, e numa entrada em cena eu pus mal o pé e parti o pé em cena. E o espetáculo tinha 3 horas e um quarto, para aí, era um espetáculo grande, e isto aconteceu 40 minutos depois do espetáculo ter começado. E pronto, e fiz o resto do espetáculo com o pé partido, e não foi fácil, foi complicado. E depois a seguir depois fui para o hospital, tratei o pé, e depois quando voltei tive que readaptar o espetáculo todo, eu e os meus colegas, para muletas, para usar muletas. A relação com o público é sempre muito estranha, porque, por exemplo, essa coisa de dizer, vocês têm que fazer isto para o público. Eu acredito que tenho que fazer uma coisa para que eu, enquanto público, goste. Se eu fosse público, o que é que eu gostaria de ver? E é assim que eu decido o que é que quero fazer. Porque não acho honesto quando se diz, eu estou a fazer isto, mas é o que o público quer ver. Quer dizer, quem és tu para saber o que é que as pessoas querem ver? Só podes saber o que é que tu queres ver. E o público é uma identidade. Eu, quando faço um filme, o Alice pode ser visto daqui a 300 anos. E eu não estava a pensar nessas pessoas quando o fiz, de certeza. Nem o Fellini estava a pensar em mim, e eu ainda ontem vi um filme do Fellini. E, portanto, eu também sou público do Fellini. E portanto, acho errado quando algum artista, e estou a falar de arte, não estou a falar de entretenimento, mas quando algum artista faz o que quer que seja a pensar no público nesta identidade. Acho que deve pensar em si mesmo como público. E é isso que eu penso, e quando o objeto que tenho à frente é uma coisa que me apetecia ver, feita, então não tenho medo nenhum. Não tenho medo nenhum, porque estou a ser honesto com as pessoas. O que pode acontecer é depois mais ninguém querer ver aquilo, mas eu só fiz porque queria ver, portanto. E já que estamos a falar da Odisseia, quantos takes foram precisos para aquele momento no barco em que... No quê? Do mexicano? Em que te despedes da Joana Duarte de uma forma muito peculiar. Acho que foram 2 takes, na verdade. Acho que não foram... Só foram 2? Não, acho que só foram 2. Achávamos todos que tinham sido bem. Não. Acho que só foram 2. Foi uma cena muito famosa. Ficou. Acabou por ficar. Também tinha tudo para ficar, não é? Sim.